A palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, capítulo 50, traz uma pergunta para cada um de nós. Quem há entre vós como meu servo, que andou em trevas, sem luz nenhuma ao seu redor, e ainda assim confiou no nome do Senhor seu Deus? Eis que todos vós os armais de vossas setas incendiárias, de vossas tochas e vossas lâmpadas, para iluminar o vosso caminho. E de mim é que procederá isso, diz o Senhor, que em tormentos vocês se deitarão. Isaías é um profeta que viveu aproximadamente 700 anos antes de Jesus. E ele é conhecido como profeta messiânico. O profeta que mais escreveu sobre o nascimento, sobre a vida, a morte, a ressurreição e a volta de Jesus. E nesse capítulo específico, Isaías está falando a respeito do momento da crucificação de Jesus. Para mim, pessoalmente, é uma das passagens mais fortes da Bíblia, no tocante àquilo que eu me refiro ao caminhar com Deus. Porque ali Deus está dizendo: quem há entre vocês, como meu servo, como Jesus, que caminhou em trevas, sem luz nenhuma ao seu redor e ainda assim confiou em mim? Vocês se armam, vocês se equipam de toda forma de ferramenta para facilitar o trabalho de vocês, para aliviar o peso das lutas. E eu vos digo que isso não adianta, porque só vai piorar o tormento, só vai piorar a dificuldade, só vai piorar o sofrimento de cada um. Deus nos convida em Cristo a caminhar com Ele, ainda que esteja escuro, confiando nele. Jesus disse, você vai rebater talvez dizendo: quem anda comigo não andará em trevas. É verdade, nós não andamos em trevas, nas trevas do pecado, nas trevas da condenação. Mas, como eu falei em outro vídeo, 2 Coríntios 7:10 diz que a tristeza do mundo produz morte, mas a tristeza permitida por Deus produz arrependimento para a vida. E existem sim noites escuras da nossa alma, existem as lutas, existem as provas, existem as dificuldades. E Deus não nos convida a buscarmos recursos desse mundo para aliviar o peso. Ele nos convida a esperar nele. Se você fizer um estudo bem detalhado sobre Gênesis capítulo 5, você vai ver que o mundo teve origem, o mundo como sistema, o mundo como organização alheia e alienada de Deus, teve origem nos filhos de Caim, não nos filhos de Sete, que era aquele que Deus deu a Adão e Eva no lugar de Abel, que seria da semente dele que esmagaria a cabeça da serpente. Mas foram os filhos de Caim que desenvolveram a metalurgia, o pastoreio, a música, entre outras coisas. Desenvolveram todas essas facilidades para poder sobreviver num mundo condenado por Deus, do qual Deus disse assim, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Deus queria que o seu povo esperasse nele. Deus desejava que o seu povo confiasse e esperasse nele desde sempre. Foi assim com Adão e Eva antes da queda, e foi assim depois também, e tem sido assim até hoje. Deus nos convida a andar com Ele no escuro e confiar nele, porque a luz e as trevas para Ele são a mesma coisa, diz o Salmo 139. Leon Tolstói, ou Lev Tolstói, o grande escritor russo, tem uma frase, uma máxima dele que disse a respeito de Deus: a verdade é o seu corpo e a luz é a sua sombra. A luz é a sombra de Deus. É ali que Deus nos forja, é ali que Deus trabalha, é ali que Deus nos dá o seu formato, o formato que Ele deseja que eu e você tenhamos para andar na presença dEle. E veja que andar no escuro com Deus não significa andar abandonado. Às vezes nós não o ouvimos, às vezes nós não sentimos, às vezes nós não vemos nada, não temos uma palavra, nada, mas continuamos a caminhar. É semelhante àquele folheto que a gente ganhava alguns anos atrás nas ruas, das pessoas que evangelizavam. Aquele folheto chamado Pegadas na Areia, no qual o narrador contava: uma noite eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava caminhando numa praia como essa aqui, que a gente está vendo. Ao meu lado eu via, enquanto eu caminhava, todos os momentos da minha vida, os momentos bons e os momentos ruins. E eu olhava para trás e eu percebia que sempre havia dois pares de pegadas ali, os meus e o do Senhor. Só que de repente eu olhei para os momentos difíceis que surgiam ao meu lado, que eu vivenciei. E quando eu olhei para trás, eu vi apenas um par de pegadas. E eu questionei ao Senhor, o narrador diz: Senhor, tu estavas comigo o tempo todo, nos momentos bons, mas nos momentos difíceis eu só vi apenas um par de pegadas. Por que tu me deixaste sozinho nos momentos mais difíceis? Deus respondeu a ele dizendo assim: meu filho, eu te amo. E saiba que nos momentos mais difíceis, quando você viu apenas um par de pegada na praia, saiba que naquele momento eu estava te levando no colo. Não eram os teus pés,
As marcas dos teus pés que você viu eram os meus, te levando nos meus braços. O livro de Esther é o único livro da Bíblia, do cânon sagrado, que não contém o nome de Deus, não, a palavra Deus, seja Eli, ou Jeová, Yehová, Yahvé, qualquer coisa, nem Adonai, nem nada aparece nesse livro. O livro todo oculta o nome de Deus, mas Deus, como que por trás, nos bastidores, se manifesta como o protagonista, como o personagem principal da história, a ponto de dar livramento para aquele povo, a ponto de dar um livramento para o povo de Israel, que é celebrado até hoje. Eles andaram uma noite escura muito longa com Deus, muito longa foi essa noite, mas Deus deu escape, Deus deu livramento, e até hoje é celebrado um feriado em Israel, o dia do Purim. Até hoje Israel celebra essa festa, esse feriado, embora ele não esteja incluído, essa festa não está incluída nas festas judaicas, lá de Levítico, que Deus ordenou ao seu povo, ela está no calendário de Israel. E o que eu tenho para dizer para você é, submeta-se ao Senhor, ainda que esteja difícil, ainda que esteja escuro, se foi Deus que te colocou nessa situação e você não está ouvindo a voz dele, permaneça firme, porque lá na frente, Deus tem um feriado para você. Deus tem uma folga para você. Deus tem um lugar aprazível para você. O Salmo de número 17 diz: aqueles que se lançam aos mares para fazer negócio, para fazer comércio, vagam de um lado para o outro, vão de uma nação a outra nação, de um porto até outro porto. No subir das águas se agitou numa grande tempestade e eles cambaleavam, bêbados de um lado para o outro, como ébrios, a Bíblia diz. Todo o conhecimento deles se esvaiu. Todo o conhecimento sobre maré, sobre lua, sobre onda, sobre mar, sobre navegação, sobre estrelas, sobre tudo aquilo que quem navega tem que saber, ou teria que saber na época. A Bíblia diz que Deus levou eles a um lugar que se esvai toda a sabedoria. Toda a sabedoria se esvaiu. Salmo 17. Mas na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele trouxe uma grande bonança sobre o mar. Clame ao Senhor. No tempo certo, Ele trará uma bonança na sua vida. E a Bíblia acrescenta nesse salmo que os levou ao porto desejado. Eu não sei o que você está esperando, qual é a promessa de Deus na sua vida, o quanto você tem andado no escuro por conta disso, o quanto você tem titubeado, duvidado no seu coração a respeito daquilo que Deus falou com você, prometeu a você, aquilo que está na sua palavra. Mas há promessas de Deus para cada um de nós. Há promessas de Deus para você, e ainda que esteja escuro, eu te digo, continue caminhando. Quem há entre vós, como meu servo, que andou em trevas, sem luz nenhuma ao seu redor, e ainda assim confiou no nome do Senhor, seu Deus. Não acenda as suas tochas, não acenda as suas lanternas, não busque saída fácil, deixa Deus tratar contigo. Deus te proverá o escape, não busque na força do seu braço. É o que eu tenho para te dizer hoje, você que está passando por luta. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo que veio em carne, te abençoe e te guarde nele e para ele até a volta dele. Amém? A palavra de Deus nos mostra nos originais, sabia que já chegara ao fim o tempo, pedras vivas. Nós não somos tijolos, todos iguais. E muitas vezes as pessoas interpretam essa passagem de uma maneira muito errada. O nosso espírito que está morto precisa nascer de novo. É celebrado um feriado em Israel, o dia do Purim. Ele não tinha condições nem de cobrir a sua própria nudez, ele era totalmente inútil. Prendeu a Pedro, tocou a orelha de Malco e o curou. E Deus é misericordioso para nos levar a esse lugar. Amém?